Ser humano não é um fato, é uma missão. Essas palavras de Søren Kierkegaard ressoam no silêncio de quem à noite apoia a cabeça no travesseiro e se indaga: o que significa realmente ser eu mesmo? A existência, longe de ser um simples acidente biológico, é uma tarefa inacabada, uma travessia constante entre o que somos e o que ainda podemos vir a ser. Você já sentiu que há algo em sua vida que precisa ser modificado, mas ao mesmo tempo, uma força invisível parece mantê-lo preso, como se correntes silenciosas o impedissem de seguir adiante. Talvez um hábito antigo, um temor herdado da infância, uma timidez que paralisa em situações sociais, ou aquela sensação difusa de que a vida está passando e você não está efetivamente vivendo, apenas subsistindo à deriva, conduzido pelas circunstâncias. O que faz com que alguns enfrentem os desafios da vida com bravura, enquanto outros recuam para zonas de conforto cada vez menores? Por que certos padrões de comportamento, que já nem nos servem mais, parecem tão difíceis de abandonar? Por que, afinal, resistimos tanto à mudança, mesmo quando ela é a porta de entrada para uma vida mais plena e genuína? Platão, em sua sabedoria antiga, advertiu: o começo é a parte mais importante de qualquer trabalho, especialmente no caso de algo jovem e tenro, pois é nesse momento que o caráter está sendo moldado. Palavras que ecoam a realidade de que nossas raízes mais profundas, aquelas que nos sustentam e por vezes nos aprisionam, são lançadas nos primeiros anos da existência. E, no entanto, não somos apenas produto do passado. Somos também potencial abertura, salto no desconhecido. Cada dia oferece a escolha entre repetir velhos padrões ou trilhar um caminho novo. Mas para isso, é preciso compreender o que nos faz resistir, o que impede o florescimento de quem verdadeiramente podemos ser. Este vídeo é um convite à reflexão profunda sobre os mecanismos da resistência à mudança, suas origens, seu sentido e seu papel na jornada humana. Ao longo deste caminho, mergulharemos na psicologia e na filosofia, evocando nomes como Freud, Mahoney e Kierkegaard, buscando entender como o passado dialoga com o presente e como podemos nos libertar de antigas amarras para abraçar uma existência mais autêntica. Se a vida é, como dizia Fitzjames Stephen, um salto no escuro, talvez a verdadeira coragem esteja em não recuar diante da incerteza, mas sim, apesar dela. Você está pronto para este salto? Imagine despertar em um mundo onde nada está garantido, onde cada passo exige consciência, responsabilidade e bravura. Ser humano, como nos lembra Kierkegaard, é muito mais do que herdar uma existência. É ser chamado a cada instante a uma tarefa, uma missão que se apresenta todos os dias, silenciosamente, em cada gesto, em cada silêncio, em cada dilema não resolvido. Por que afinal existimos? Talvez essa seja a pergunta que atravessa toda a história da filosofia e da psicologia. Para os existencialistas, a existência não é um roteiro pronto, é um palco vazio, aguardando pela nossa atuação consciente. Somos lançados ao mundo sem manual de instruções, sem garantias, mas com a tarefa de nos tornarmos alguém, de esculpir nosso próprio ser na pedra bruta da experiência. Kierkegaard escreveu: o maior perigo àquele que nos ameaça de maneira mais insidiosa não é perder a vida, mas perder a si mesmo. O que significa então perder-se? Significa ceder ao automatismo, viver em estado de sonambulismo, aceitar os papéis impostos sem reflexão, acomodar-se nas rotinas e conveniências, evitando o confronto com os próprios desejos, temores e contradições. A missão humana, portanto, não é evitar o sofrimento, nem buscar o conforto a qualquer custo. É, antes, aceitar a incerteza, acolher a ambiguidade, reconhecer que crescer dói, mas que não crescer dói ainda mais. Olhe para a sua própria trajetória. Quantas vezes você se sentiu paralisado diante de uma decisão importante, temendo o desconhecido? Quantas oportunidades foram deixadas para trás por medo de arriscar? O filósofo Albert Camus, ao refletir sobre o absurdo da vida,
disse que a resposta não é fugir do desafio, mas assumir a própria liberdade. Escolher mesmo diante do nada o sentido de cada ação. E talvez seja exatamente essa a essência da missão humana. Não esperar que a vida faça sentido, mas ser o autor do significado que damos a ela. Transformar o vazio em possibilidade, a dúvida em impulso criativo, a angústia em busca. Somos chamados a essa missão não apenas uma vez, mas todos os dias, na maneira como reagimos aos pequenos incômodos, na coragem de sermos genuínos, mesmo quando isso nos expõe, na insistência em buscar algo mais profundo do que as respostas fáceis. A missão de ser humano, no fim, é uma jornada sem ponto final, uma travessia em que a cada novo desafio nos é oferecida a oportunidade de renascer, mais conscientes, mais verdadeiros, mais inteiros. Você já parou para se indagar que missão está guiando seus passos? E se não está satisfeito com a resposta, talvez ainda haja tempo para escolher um caminho diferente. Desde cedo, somos lançados em um oceano de expectativas, regras e afetos. Ainda crianças, aprendemos a navegar pelo ambiente com estratégias muitas vezes invisíveis aos olhos adultos. Um sorriso que desarma o conflito, um silêncio que evita a punição, uma obediência que garante amor e proteção. Assim, sem perceber, começamos a tecer os primeiros fios de nossa personalidade. Mas o que, afinal, diferencia aqueles que desenvolvem resiliência daqueles que parecem carregar o peso de um mundo hostil? Por que algumas pessoas enfrentam as tempestades da vida com audácia, enquanto outras se recolhem temerosas em portos seguros que, com o tempo, tornam-se prisões invisíveis? A psicologia contemporânea busca respostas nessas marcas silenciosas deixadas pela infância. O apego seguro, a confiança básica, a experiência do cuidado. Tudo isso molda de maneira sutil e persistente a arquitetura interna de quem somos e de quem podemos nos tornar. Porém, como advertiu Jung, nós não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Isso significa que nossos padrões de personalidade não são apenas heranças passivas, mas respostas criativas e muitas vezes desesperadas a ambientes imprevisíveis. O tímido, por exemplo, pode ter aprendido que o silêncio era um escudo protetor diante de adultos imprevisíveis. O ousado talvez descobriu cedo que somente impondo sua presença era possível conquistar algum espaço de dignidade. É fácil admirar aqueles que parecem fortes e resilientes, mas o que não se vê é o preço pago para sustentar essa armadura. Muitas vezes, a aparente força é, na verdade, uma forma sofisticada de defesa contra feridas antigas. Por outro lado, a fragilidade, o medo, a insegurança são expressões legítimas de batalhas silenciosas travadas no interior de cada ser. Pergunte-se, quantos dos seus hábitos atuais surgiram de uma necessidade genuína de se proteger? Quantas vezes, em situações de conflito, você percebe-se repetindo reações que parecem automáticas, quase inevitáveis? A personalidade, portanto, não é um destino, mas uma narrativa em constante construção e reconstrução. O que hoje é sintoma, já foi solução. O que agora aprisiona um dia foi liberdade provisória. Platão mais uma vez nos lembra: o início é a parte mais importante de qualquer obra. Os primeiros anos, as primeiras dores, os primeiros vínculos, tudo isso constitui a matéria-prima de nossas futuras escolhas. Mas será que estamos condenados a repetir eternamente as histórias que nos foram dadas? Ou existe em cada um de nós uma centelha de possibilidade, uma abertura para o novo, uma bravura latente aguardando para ser despertada? Entender como se desenvolvem nossos padrões é o primeiro passo para transformá-los. Reconhecer que não somos apenas vítimas, mas também autores, é a chave para transcender as limitações herdadas. Você consegue identificar em si mesmo os padrões que carrega desde a infância? Está disposto a olhar para eles sem julgamento, mas com a honestidade necessária para compreender que muitas vezes o que hoje impede seu crescimento foi um dia aquilo que garantiu sua sobrevivência?
Há uma verdade desconfortável na psicologia humana. Muitos dos comportamentos que hoje nos incomodam, que nos sabotam, isolam ou limitam, nasceram como soluções engenhosas para dilemas antigos. Crescemos entre adultos imperfeitos, em famílias que, mesmo bem intencionadas, carregavam seus próprios traumas, repetições e silêncios. Não escolhemos o ambiente em que chegamos ao mundo, tampouco as experiências que primeiro moldaram nossa sensibilidade. Ainda assim, foi ali, nesse solo frágil da infância, que aprendemos a sobreviver. Cada olhar de reprovação, cada carinho negado ou conquistado à força, deixa marcas silenciosas. Cada mensagem explícita ou velada ia se transformando em regras internas, em crenças que ainda hoje ecoam nas nossas decisões cotidianas. William Wordsworth capturou essa dinâmica de forma poética ao dizer: "O menino é o pai do homem." Nossas escolhas adultas, muitas vezes, são apenas prolongamentos das estratégias infantis de adaptação. O adulto que foge de confrontos pode ter sido uma criança que aprendeu que desafiar a autoridade trazia consequências dolorosas. Aquele que se auto-sabota ao buscar relacionamentos talvez tenha sido ensinado, em algum nível, que amor é sinônimo de abandono. Freud descreveu este fenômeno de maneira magistral. Padrões de defesa, mecanismos criados para proteger a integridade psíquica frente a situações insuportáveis que, com o passar dos anos, tornam-se prisões, perpetuando o sofrimento que deveriam evitar. Você já percebeu como algumas de suas maiores dificuldades parecem repetir o roteiro da infância, apenas com novos cenários e personagens? Esse é o poder das raízes profundas. Elas se estendem por baixo da terra, invisíveis, sustentando e limitando o crescimento ao mesmo tempo. A timidez que hoje atrapalha a vida profissional, por exemplo, pode ter sido a única saída possível diante de cuidadores críticos ou imprevisíveis. Como nos lembra Michael Mahoney, quase todo padrão psicológico disfuncional crônico pode ser visto como uma solução cara e dolorosa para problemas de dor e significado. A dor presente é o eco da necessidade passada, ainda não compreendida, ainda aguardando reconhecimento. O grande desafio é perceber quando essas soluções antigas deixaram de ser úteis, quando, ao invés de proteger, começam a ferir, minando a espontaneidade, a criatividade e a liberdade de ser quem realmente somos. O passado vive em nós, mas não precisa ditar o futuro. Compreender a origem dos nossos padrões é o início da verdadeira transformação. É preciso bravura para encarar essas origens sem ressentimento, aceitando que, em algum momento, fizemos o melhor que podíamos com os recursos que tínhamos. Você consegue lembrar de quando um padrão começou na sua vida? Já se indagou qual dor ele tentou evitar? Esse olhar compassivo pode ser o primeiro passo para reescrever a própria história. Por que mudar parece tão difícil, mesmo quando a mudança é o que mais desejamos? Talvez você já tenha feito promessas de fim de ano, planejado começar uma nova rotina, romper com um hábito prejudicial ou até se libertar de um relacionamento tóxico, apenas para descobrir meses depois que tudo continuava igual, ou que o ciclo havia recomeçado de forma sutil, quase invisível. Freud, ao observar o comportamento de seus pacientes, se deparou com um paradoxo perturbador. Muitas pessoas, mesmo diante do sofrimento evidente, parecem lutar para manter suas próprias dores. Ele chamou esse fenômeno de resistência, aquela força interna que, em vez de nos empurrar para a cura, nos faz agarrar aquilo que já nos faz mal. Você já se sentiu assim? Como se existisse uma parte sua que sabota, que adia, que protela o inevitável. Às vezes, o medo do desconhecido supera até mesmo o desconforto do que já é conhecido. Preferimos a dor familiar à promessa incerta de um novo caminho. Mas por que fazemos isso? A resposta não é simples, mas está enraizada na necessidade de preservar algo fundamental: a sensação de continuidade, de identidade, de pertencimento a uma história, ainda que seja uma história dolorosa. Mudar implica, muitas vezes,
abrir mão de quem fomos para dar espaço ao que ainda não conhecemos em nós mesmos. E isso pode ser assustador. Quantas vezes você já ouviu frases como "sempre fui assim", "não adianta", "é meu jeito" ou "já tentei de tudo"? Essas afirmações, aparentemente inocentes, revelam o quanto o passado pode ser confortável, mesmo quando limita nosso crescimento. Freud percebeu que a resistência não é apenas uma questão de vontade fraca ou falta de disciplina. Ela é, na verdade, uma defesa profunda do nosso psiquismo, uma forma de proteger nossa integridade frente ao caos da mudança. Afinal, abandonar um padrão antigo é como deixar para trás uma parte da própria história, por mais dolorosa que ela seja. É interessante perceber que, no fundo, resistimos porque mudar implica, de certo modo, morrer para o que fomos. E como todo processo de morte e renascimento, há medo, há luto, há insegurança. Pergunte-se: quais mudanças você vem adiando, mesmo sabendo que são necessárias? Qual parte de você teme o novo? E qual parte se agarra ao velho por medo de perder o chão? Reconhecer a resistência não é motivo para culpa. Pelo contrário, é o primeiro passo para transformar o que antes era prisão em oportunidade de liberdade. Entender esse mecanismo abre espaço para uma abordagem mais compassiva e paciente consigo mesmo. Afinal, ninguém se liberta das próprias correntes de uma hora para outra. A resistência não é inimiga, mas convite ao autoconhecimento. Ela mostra com clareza os lugares onde mais precisamos de cuidado e atenção. É fácil olhar para a própria resistência e sentir vergonha ou frustração. Muitas vezes caímos na armadilha de achar que nossa dificuldade em mudar é sinal de fraqueza, preguiça ou incapacidade. Mas será mesmo? E se na verdade a resistência tivesse um propósito mais profundo, uma função vital em nossa história? Nas últimas décadas, psicólogos passaram a enxergar a resistência não apenas como obstáculo, mas como um verdadeiro mecanismo de autoproteção. Assim como nosso corpo físico resiste a mudanças bruscas de temperatura, nosso psiquismo também reluta em abandonar padrões que garantiram, de alguma forma, nossa sobrevivência emocional. Michael Mahoney foi direto ao ponto. Somos fundamentalmente criaturas conservadoras. A coerência e a continuidade estão integradas em nosso suporte vital. E não deveria surpreender que esses temas também se expressem em nossa vida psicológica. A busca por estabilidade e previsibilidade não é um capricho do ego, é uma necessidade fundamental. Imagine o caos de acordar a cada dia sem um fio condutor, sem referências do que se é ou do que se espera do mundo. É esse senso de continuidade que nos dá segurança para existir. Isso não significa que devemos simplesmente aceitar tudo o que somos ou fomos. Mas, antes de querer arrancar uma raiz antiga, é preciso compreender por que ela se aprofundou ali. A resistência, nesse sentido, é uma barreira protetora, uma parede construída ao redor de antigas feridas. Nosso temor do novo é, em parte, um instinto de proteção diante das incertezas da vida. No fundo, resistimos porque queremos manter alguma ordem no meio do caos, e não há nada de errado nisso. No entanto, a autoproteção só se torna um problema quando, em nome do cuidado, acabamos impedindo nosso próprio crescimento. Se por um lado, a estabilidade é necessária, por outro, o excesso de apego ao conhecido pode nos transformar em reféns de uma história que já não faz mais sentido. Você já percebeu como, às vezes, é mais fácil suportar um sofrimento conhecido do que se arriscar numa alegria incerta? Ou como pode ser assustador abrir mão de uma identidade construída ao longo de anos, mesmo sabendo que ela já não reflete quem você é hoje? A resistência à mudança não é falha de caráter, mas uma estratégia sofisticada de preservação do self. O desafio está em reconhecer quando esse mecanismo, que um dia foi protetor, agora se tornou limitador. É aí que começa o verdadeiro trabalho do autoconhecimento. Perceber o momento de honrar o passado sem se aprisionar a ele. No fim das contas, mudar não é renegar quem fomos, mas acolher todas as versões de nós mesmos e, a partir desse reconhecimento, abrir espaço para o novo. Apesar de toda a força da resistência, a história humana é, acima de tudo,
uma história de transformação. Somos, por natureza, criaturas de mudança. Crescemos, nos adaptamos, reinventamos caminhos, superamos obstáculos que um dia pareciam impossíveis. No entanto, é fundamental reconhecer e aceitar que a verdadeira mudança não acontece num passe de mágica. Ela exige tempo, esforço, persistência e, principalmente, um olhar honesto para nossas próprias dores. Talvez você já tenha ouvido que o tempo cura tudo, mas, na prática, o tempo sozinho raramente faz milagres. A cura acontece quando usamos o tempo para cultivar novos hábitos, encarar emoções difíceis, buscar auxílio quando necessário e nos permitir sair do piloto automático. Mudança real é processo, não evento. Muitas vezes, ao tentarmos mudar, nos deparamos com sentimentos intensos: medo, tristeza, angústia, raiva, insegurança. E aqui está um ponto fundamental. Essas emoções não são sinais de fracasso, mas companheiras inevitáveis do processo de transformação. São como a dor muscular depois de um exercício, sinal de que estamos movimentando estruturas antigas que estavam paradas há muito tempo. A teoria da autoproteção da resistência deixa claro: não somos prisioneiros do nosso passado. Podemos sim mudar nossos padrões, mas precisamos estar dispostos a enfrentar o trabalho árduo dessa reconstrução. Muitas vezes, isso implica aceitar que, ao tentar algo novo, vamos tropeçar, hesitar, talvez até querer desistir. É como aprender a andar de bicicleta outra vez. Só que agora o equilíbrio é entre o passado e o futuro. Não há garantias de sucesso imediato, nem promessas de que não haverá dor. No entanto, cada pequeno passo já é uma vitória, uma declaração silenciosa de que a vida pode ser mais do que repetição. Mudar não significa eliminar todos os erros, nem se tornar uma versão idealizada de si mesmo. Significa aceitar que a transformação faz parte da vida e que cada esforço, por menor que pareça, já é sinal de bravura e de amor próprio. No final das contas, é preciso humildade para reconhecer que o caminho da mudança é cheio de idas e vindas, avanços e retrocessos. A verdadeira força está em persistir, mesmo quando parece difícil, e em se permitir recomeçar quantas vezes for necessário. Viver é, antes de tudo, um convite ao desconhecido. Por mais que tentemos planejar cada passo, nunca temos garantia sobre o que nos aguarda depois da próxima curva. O filósofo Fitzjames Stephen escreveu que, em todas as transações importantes da vida, temos que dar um salto na escuridão. A vida real não traz manuais nem roteiros prontos, apenas possibilidades e riscos. A cultura da improvisação, da criatividade, da reinvenção faz parte do nosso DNA coletivo. E ainda assim, diante das grandes escolhas, mudar de carreira, encerrar um relacionamento, iniciar uma nova jornada, somos visitados pela dúvida, pelo medo do erro, pela sensação de caminhar em meio à neblina. Por vezes preferimos ficar parados a arriscar o desconhecido, mesmo sabendo que a estagnação também dói. Se ficarmos parados, congelamos. Se tomarmos o caminho errado, podemos nos machucar. Mas não fazer nada também tem seu preço. Essa metáfora da travessia em meio à neblina representa bem o desafio existencial de ser humano. Ninguém pode garantir que existe um caminho absolutamente certo, apenas que o movimento é necessário. A bravura aqui não é a ausência de medo, é a decisão de agir apesar dele. É o impulso de quem reconhece que a vida não aguarda por certezas e que cada escolha, por mais arriscada que pareça, é também uma afirmação de liberdade e autenticidade. O salto no escuro é inevitável. A dúvida faz parte do processo. A diferença está em como atravessamos a incerteza. Podemos enfrentá-la com resignação, sentindo-nos vítimas das circunstâncias, ou podemos abraçá-la como oportunidade de crescimento, mesmo quando há medo. Fitzjames Stephen encerra com uma frase que atravessa o tempo: seja forte e muito corajoso. Faça o melhor, espere o melhor e aceite o que vier. Se a morte encerra tudo, não poderíamos enfrentá-la de maneira melhor. No fim, a vida não é sobre evitar o risco, mas sobre encontrar sentido mesmo quando tudo é incerto.
É sobre escolher todos os dias, agir com bravura, abrir espaço para o novo e confiar que, mesmo sem garantias, cada passo dado na direção do desconhecido é também um passo rumo à nossa própria autenticidade. Chegamos ao fim deste mergulho nas profundezas do ser humano, atravessando as camadas de resistência, revisitando origens, compreendendo mecanismos de autoproteção e reconhecendo o esforço que toda verdadeira mudança exige. Se há algo que fica claro nessa jornada, é que viver não é apenas existir. É um movimento corajoso de autotransformação, um compromisso com o mistério e com a responsabilidade de criar sentido, mesmo diante da incerteza. Somos feitos de histórias, de temores, de tentativas, de erros e de recomeços. Carregamos dentro de nós tanto a força que constrói, quanto a resistência que protege, tanto o desejo de romper barreiras, quanto o conforto do conhecido. E está tudo bem. É humano ser contraditório. O verdadeiro amadurecimento acontece quando deixamos de lutar contra a nossa própria complexidade e passamos a escutá-la com respeito, bravura e curiosidade. Mudar não é fácil, e ninguém deveria romantizar esse processo. Há dor, há dúvidas, há perdas inevitáveis. Mas, como a psicologia e a filosofia nos ensinam, a vida se enriquece justamente quando aceitamos a responsabilidade de sermos protagonistas da nossa própria narrativa. Ao invés de buscar uma identidade fixa ou um estado permanente de felicidade, talvez o maior gesto de maturidade seja abraçar a impermanência, a travessia, o salto no escuro. E se no fim das contas, a missão de ser humano não for encontrar respostas definitivas, mas aprender a fazer perguntas cada vez mais verdadeiras sobre si mesmo e sobre o mundo. O importante é não paralisar diante da incerteza, mas sim dançar com ela, mesmo quando o chão parece instável. A bravura de transformar, de olhar para o passado com compaixão e para o futuro com esperança, é o que nos torna de fato humanos. E você? O que ainda te prende ao velho e o que te chama para o novo? Se hoje fosse o dia do salto, qual seria o primeiro passo em direção à vida que você realmente deseja viver? Compartilhe sua reflexão nos comentários. Quem sabe, ao dividir sua jornada, você inspire outros a darem também o seu próprio salto.